Toda menina tem direito de ser criança, de sonhar, de brincar, de estudar, enfim, viver a sua infância, né? Mas no Brasil, milhares de meninas são ceifadas em relação a esses direitos básicos por conta de serem violentadas sexualmente, de terem uma gravidez precoce por conta disso, uniões estáveis forçadas que acontecem no nosso país, fazendo com que essas meninas então sejam ceifadas nos seus direitos fundamentais, os seus direitos humanos. Hoje nós temos uma campanha no Brasil que chama Criança Não é Mãe, que busca justamente denunciar esse problema social e proteger essas meninas. Por conta disso, então, esse curso também vai trabalhar, nós vamos conhecer com esse curso os mecanismos internacionais de direitos humanos que orientam e também pressionam os países ao cumprimento desses direitos que são assegurados pelas convenções internacionais que o Brasil é signatário. Portanto, precisa cumprir, né? Você vai conhecer então essas normas, por que elas são importantes, por que elas são ferramentas poderosas. Vamos ouvir depoimentos de especialistas da ONU, né, nessa perspectiva do contexto internacional, que enfrentam esses mesmos desafios e têm experiências valiosas para compartilhar conosco. Proteger os direitos das meninas é uma responsabilidade de todas as pessoas, né? Saber mais sobre esses direitos pode ser o primeiro passo para conseguir transformar o que está ao nosso redor. Assim, seja bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde ao nosso vídeo para tratar sobre tratados internacionais de proteção à infância e adolescência. Vamos começar? Olá, sou Jaqueline Oliveira, especialista em violência baseada no gênero do Fundo de População das Nações Unidas. É uma honra estar aqui com vocês, lado a lado, na missão de zerar a violência baseada no gênero e práticas nocivas contra mulheres e meninas. Para iniciarmos o módulo, convido vocês a refletirmos a partir da seguinte pergunta: por que ser menina as torna um alvo preferencial da violência baseada no gênero? Para se ter uma ideia, no ano de 2024 foram registrados quase 90 mil casos de estupro no Brasil. Mais de 75% desses casos foram de estupro de vulnerável, quando a pessoa não tem condições de consentir, seja pelo estado de consciência, seja por alguma deficiência ou seja pela idade, que no Brasil é a partir dos 14 anos. Ao analisarmos esses dados com mais detalhes, especialmente em relação à faixa etária, percebemos que a maior concentração das sobreviventes de estupro está entre meninas de 10 a 13 anos. Entendam que estamos falando de meninas, mas é uma realidade que também afeta os meninos, ainda que em proporção menor. Veja, para cada menino que sofreu o estupro de vulnerável, 5 meninas passaram pela mesma violência, apenas em 2024. Infelizmente, nem todos esses casos recebem a atenção integral da rede de proteção, seja por medo de denunciar, por vergonha ou até mesmo a normalização da violência. Por isso, há dados de subnotificação de casos, ou seja, situações que acontecem, mas que não são denunciados. Em alguns casos, ainda quando há resposta à violência, mas não é suficiente, especialmente no caso da violência sexual contra meninas, a violência tende a se agravar e se conectar a outras formas de violação de direitos humanos e discriminação de gênero, como o casamento infantil ou a gravidez precoce. E você? Já parou para refletir que essas violações alteram radicalmente as trajetórias de vida dessas meninas? Infelizmente, respostas inadequadas não são uma raridade. No Brasil, todos os anos, 20 mil crianças se tornam mães e mais de 70% delas são negras. Esse é um quadro grave de violação dos direitos humanos da infância. Olá, estamos aqui hoje para falar da violência baseada em gênero.
Nós da Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, nos preocupamos muito com aquela violência facilitada pelas tecnologias digitais. Ela se constitui em uma grave violação dos direitos humanos e exige ações coordenadas e urgentes. Em todo o mundo, 1 em cada 3 mulheres já sofreu algum tipo de violência e o espaço digital se tornou uma nova fronteira desse problema. A educação é um direito humano fundamental e transformador. Ela garante o acesso a outros direitos fundamentais, como saúde, segurança, trabalho digno. Por isso, investir em uma educação de qualidade com perspectiva de gênero é essencial para construir sociedades mais justas e inclusivas. A igualdade de gênero deve atravessar todas as dimensões da educação: o acesso, a permanência, o currículo, a formação docente, a gestão e a governança. Isso significa repensar práticas pedagógicas, revisar materiais didáticos e fortalecer a presença de meninas e mulheres em todas as áreas do conhecimento, especialmente nas ciências, tecnologias, engenharias e matemática, as chamadas áreas STEM, da sigla em inglês, Science, Technology, Engineering and Mathematics. Para enfrentar os desafios da era digital, a Unesco recomenda a alfabetização digital, uma alfabetização midiática e informacional crítica, ou seja, um processo que contribua para ensinar ética, respeito à diversidade e a prevenção da violência online desde os primeiros anos escolares. A violência de gênero, ela está enraizada em normas sociais discriminatórias e, portanto, a educação tem um papel central na desconstrução de estereótipos. Por isso, é fundamental envolver toda a comunidade escolar, estudantes, famílias, professores e gestores na promoção de valores de respeito, equidade e inclusão e, sobretudo, de igualdade de gênero. A Unesco propõe uma abordagem abrangente de políticas educacionais que promovam a igualdade de gênero e enfrentem a violência baseada em gênero, inclusive a que ocorre no ambiente digital. E isso nos preocupa muito, porque cada vez mais nós vemos discurso de ódio, misoginia nos ambientes digitais. Portanto, precisamos trabalhar para revisar materiais didáticos e eliminar estereótipos, criar ambientes escolares seguros e inclusivos e fortalecer a participação de meninas e mulheres. E dar estímulo especial, como já disse aqui, para áreas como ciências, tecnologias, engenharias e matemáticas. Também é essencial investir na formação docente com uma perspectiva de gênero, garantindo que as educadoras e educadores estejam preparados para adotar práticas pedagógicas sensíveis e equitativas. A tecnologia é uma ferramenta poderosa. Ela pode ampliar o acesso à educação, enriquecer experiências de aprendizagem e criar novas oportunidades. Contudo, como nos mostra o Relatório Global de Monitoramento da Educação de 2024 da Unesco, o relatório GEM, a tecnologia ainda não é neutra em termos de gênero. Atualmente, em todo o mundo,
130 milhões de mulheres, a menos do que os homens, possuem um celular. É um número muito expressivo. E 244 milhões de mulheres têm menos acesso à internet. Essas desigualdades digitais afetam diretamente as meninas. Muitas vezes, elas têm menos acesso às tecnologias e, além disso, enfrentam riscos maiores quando estão conectadas. O relatório também mostra que, embora as ferramentas digitais possam ser um canal de aprendizado seguro, por exemplo, para a educação sexual, a informação, o reforço escolar, também podem, nestes ambientes, ser amplificados os estereótipos de gênero, podem ser promovidos padrões irreais de corpos e de comportamento e terminar expondo as meninas à violência e ao assédio online. A exposição precoce a conteúdos sexualizados e a pressões estéticas também nos preocupa, não só por contribuir para adultizar as meninas precocemente, mas impactar a sua autoestima, a sua saúde mental e o seu desempenho escolar. Além disso, o cyberbullying, ou bullying cibernético, como chamamos, e o compartilhamento não consentido de imagens têm afetado meninas em todas as regiões do mundo. Essas formas de violência constituem uma preocupação nova e são uma extensão das desigualdades de gênero que já existem fora do ambiente virtual. Por isso, a Unesco considera a proteção digital das meninas e mulheres uma dimensão essencial dos direitos humanos e da igualdade de gênero na era tecnológica. No entanto, a desigualdade ela não está apenas na proteção ou no acesso ao ambiente digital. Ela está também refletida na própria criação da tecnologia. Nos dias de hoje, as mulheres representam apenas 35% dos graduados na área de STEM. De novo, essas áreas que nós já falamos: ciências, tecnologias, engenharias e matemática. E menos de 25% dos profissionais que atuam nessas áreas são mulheres. Quando as mulheres estão subrepresentadas nos espaços de inovação, os algoritmos e os sistemas de inteligência artificial acabam reproduzindo os mesmos vieses sociais que terminam por afastar meninas e mulheres dessas profissões. A mensagem é clara: a tecnologia pode e deve ser uma aliada da igualdade de gênero, mas ela precisa ser usada favorecendo as meninas, nos termos das meninas. Quando elas têm um acesso seguro à tecnologia, quando são educadas para pensar criticamente e quando participam da criação das ferramentas digitais, toda a sociedade se beneficia. Isso porque o progresso tecnológico só é verdadeiro quando ele promove o bem-estar, a equidade e a dignidade de todas as pessoas. Nesse contexto, destaca-se a campanha brasileira Criança Não é Mãe, que denuncia a imposição da maternidade precoce a meninas que foram vítimas de violência sexual. Uma violência sexual no mundo real, mas sobre a qual nós alertamos, porque a campanha está diretamente ligada às recomendações da Unesco sobre a prevenção da violência de gênero e a exposição digital abusiva,
formando um eixo de proteção integral à infância e adolescência. Cuidado com o mundo real e cuidado com o mundo virtual. As recomendações da Unesco, assim como essa campanha nacional, convergem no que diz respeito à defesa dos direitos fundamentais da infância, com foco em prevenir a violência sexual e digital, garantindo ambientes educacionais seguros e promovendo a saúde física, mental e emocional das meninas. Assim, integrar essas agendas é essencial para assegurar que nenhuma menina seja forçada à maternidade precoce, à exposição abusiva ou ao abandono escolar por falta de proteção e cuidado integral. Um cuidado que deve estar presente na vida real, no ambiente escolar e nos ambientes virtuais. Proteger as nossas meninas e todas as nossas crianças, adolescentes e jovens de todas as formas de abuso, negligência, é nosso dever ético e moral. E precisamos estar alertas para o perigo que o mundo virtual e as novas tecnologias representam. Entretanto, esse risco, este perigo, não deve nos paralisar. A tecnologia é uma importante aliada. O que precisamos é redobrar os nossos cuidados e garantir que nossas políticas estejam orientadas para a proteção das nossas crianças, adolescentes e jovens no mundo digital e virtual. A migração, ela expõe mulheres e crianças e entrelaça desigualdades que são estruturais e tendem a agravar alguns riscos por fatores vinculados ao gênero. Para isso, a gente também precisa refletir que esses riscos não tendem a melhorar quando se fala de riscos de exploração, abuso, inclusive tráfico de pessoas. Então, reconhecer a interseccionalidade da violência baseada no gênero é fundamental para que as respostas humanitárias sejam inclusivas e eficazes. Por isso, as políticas e práticas voltadas à mitigação de risco da violência baseada no gênero devem fazer parte do planejamento estrutural, promovendo, então, a inclusão, o fortalecimento de vínculos que garantam a dignidade de meninas e mulheres migrantes. Enfim, precisamos pensar em como cada conjunto de fatores vai levar à garantia de direitos pensando neste recorte de gênero e pensando também que meninas e mulheres estão, sim, mais vulneráveis a agravos em fatores de proteção. É essencial pontuar que o respeito e o alinhamento aos padrões internacionais de direitos humanos incluem o enfrentamento de obstáculos adicionais para meninas e mulheres. O que a gente fala, o que a gente pensa quando fala em obstáculos adicionais? Precisamos pensar que meninas e mulheres precisam ter acesso à saúde e à educação quanto aos fatores sexuais e reprodutivos. Só assim, vinculadas com uma rede de proteção e assistência, elas poderão se sentir seguras para entender tanto a sua sexualidade como a sua existência no mundo e se proteger de gestações indesejadas, pois criança não é mãe. A Recomendação Geral número 35 do Comitê da CEDAW reconhece que a violência de gênero contra as meninas e mulheres é um fenômeno profundamente arraigado e amplamente disseminado na sociedade e que está presente tanto nos espaços privados, nas famílias, nas relações domésticas, interpessoais, como também nos espaços públicos na sociedade. Então, naqueles espaços da comunidade, nas instituições de ensino, na política e até mesmo nas plataformas digitais. E é por isso que, de acordo com essa Recomendação Geral número 35 do Comitê da CEDAW,
a violência de gênero é um contínuo na sociedade, né? Esse contínuo que atravessa diversos espaços sociais e também que encontra as mulheres e as meninas em diversas etapas das suas vidas, né? Desde a infância até a idade adulta. Quando falamos da violência baseada no gênero, estamos falando de um problema complexo, com causas profundas e consequências que se arrastam por muito tempo. Para ajudar a entender melhor, vamos imaginar uma árvore, com raízes, troncos e galhos. As raízes representam as causas diretas que alimentam essa violência, como desequilíbrio de poder, desigualdade de gênero, violação de direitos humanos e racismo. O desequilíbrio de poder, por exemplo, é quando uma pessoa usa o seu poder social, físico, econômico ou institucional para controlar, intimidar ou tirar vantagens de uma pessoa que está em uma posição de maior vulnerabilidade. Um exemplo da desigualdade de gênero é quando meninas têm menos acesso à educação ou são as únicas responsabilizadas pelos cuidados da casa. A violação de direitos humanos trata-se, por exemplo, da negação do acesso a serviços de saúde ou à justiça. E o racismo, que se manifesta, por exemplo, quando meninas negras, indígenas ou imigrantes são ainda mais expostas à violência e têm menos acesso à proteção ou à naturalização da violência. Essas causas diretas se manifestam de diferentes formas de violência baseada no gênero, como violência sexual, patrimonial, moral, psicológica, física e entre outras. Essas violências, pensando na árvore, seriam um tronco. Já os galhos representam as consequências que afetam diretamente a saúde física e emocional das pessoas, como a gravidez não intencional, infecções sexualmente transmissíveis, abortos seguros e a fístula obstétrica. Essa última merece uma atenção especial, pois reforça um ponto muito importante. A violência sexual não tem nada a ver com o desejo ou prazer, mas com o poder, o controle e a dominação sobre o corpo de outra pessoa. É por isso que medidas como castração química não resolvem o problema. Combater a violência sexual exige enfrentar suas raízes estruturais. Já a saúde psicológica afeta com a intensificação da depressão, ansiedade, revisitação do trauma, isolamento e entre outros. Para as consequências socioeconômicas, temos o casamento forçado, o risco de feminicídio, o isolamento e a rejeição da família ou da comunidade. Importante dizer que há fatores que contribuem para o crescimento dessa árvore. São fatores que, como a chuva, o sol, os nutrientes, que são importantes para impulsionar o crescimento mais rápido ou mais devagar dessa árvore. No caso da violência, temos uma subdivisão em comportamentais, estruturais e do sistema. Os comportamentais, por exemplo, temos o abuso do álcool, drogas, o aborrecimento e represálias. É importante dizer que o álcool não é um causador direto da violência. Ele é um catalisador que pode contribuir para que a violência ocorra. Nos estruturais, nós temos o desenho do local de acesso a esse serviço, temos o desenho de um abrigo, por exemplo, em casos de emergência. E do sistema, temos a impunidade, a falta de representação e participação. Vamos pensar no caso de meninas que passam por violência sexual e não têm as suas necessidades de proteção atendidas? Além do que já citamos, quais outras consequências que podem ocorrer? Bem, temos algumas dessas: abandono ou evasão escolar, infecção sexualmente transmissível, sofrimento psicológico, revitimização, culpabilização, baixa autoestima,
tentativas de suicídio, dificuldade de confiar em adultos, problemas no desenvolvimento emocional, naturalização da violência, vínculos afetivos marcados por medo ou dependência, dificuldades futuras em relacionamentos, pobreza interagencial e entre outros. Até aqui, a gente falou sobre como a violência baseada no gênero se estrutura, desde as suas causas ou até as formas que ela aparece no dia a dia. Mas se uma sobrevivente procurar por você e pedir ajuda, o que fazer? Para responder essa pergunta, gostaria de convidá-las a conhecer as diretrizes internacionais da ONU, aplicadas especialmente em contextos de emergência humanitária e em contextos de desenvolvimento, que visam garantir o atendimento a pessoas sobreviventes que seja seguro, ético e centrado na pessoa e baseado em direitos humanos. Antes de tudo, para o acolhimento de uma sobrevivente é entender que a centralidade é na pessoa sobrevivente. Quer dizer que ninguém pode fazer decisões sem ouvi-la, sem levar em consideração as suas necessidades e preocupações e determinar o que é melhor para o resto da sua vida. A escuta e as ações devem considerar as necessidades, as preferências e respeitar o ritmo da pessoa. Ela é a protagonista do processo. Os princípios envolvem a segurança emocional e física, ou seja, nenhuma ação deve ser realizada sem considerar os riscos ou não garantir um espaço seguro para que a pessoa possa se sentir confortável, por exemplo. Pressionar a menina a contar a situação várias vezes ou no mesmo ambiente que o agressor. Um outro princípio é a confidencialidade, ou seja, contar a quem ela quiser, compartilhar mensagens em grupos de WhatsApp ou espaços com muitas pessoas que vai expô-la. Por achar que é uma criança, não respeitar a sua privacidade, por exemplo, comentar a situação com outros funcionários ou pessoas externas na comunidade. Outro princípio é a dignidade e autodeterminação. Ou seja, as decisões, os direitos e os desejos da pessoa devem ser respeitados, independentemente da sua idade, identidade de gênero, etnia, religião ou condição social. Por exemplo, não levar em consideração a preocupação da menina por conta da sua idade ou banalizar um sentimento. E por fim, mas não menos importante, a não discriminação. Ou seja, o apoio deve ser oferecido de forma igualitária, sem preconceito ou julgamento. Por exemplo, em casos de pessoas indígenas, dizer que é comum da cultura dela ou que ela deveria estar acostumada. Os princípios orientadores de segurança, confidencialidade, dignidade e não discriminação são uma forma de mitigação de danos. A violência baseada no gênero não é uma realidade nova ou apenas do Brasil. Para se ter uma ideia, a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, conhecida como CEDAW, é um dos acordos internacionais adotados pela ONU em 1979 para proteger o direito das mulheres. O comitê que acompanha essa convenção reforça que todas as ações devem ter no centro a mulher. Isso significa reconhecer que as mulheres e meninas são titulares de direitos, autonomias para tomar decisões sobre as suas próprias vidas. É importante entender que meninas, desde a infância até a adolescência, estão em um processo de crescimento e desenvolvimento, e que suas opiniões e necessidades devem ser respeitadas em cada etapa. Essa abordagem garante um atendimento mais justo, respeitoso e eficaz para quem passou pela violência. E a causa raiz da violência de gênero contra as meninas e mulheres na sociedade é uma só: a discriminação. A discriminação de gênero na sociedade pode se manifestar tanto de formas tangíveis como de formas intangíveis também, ou seja, materialmente como imaterialmente. Ela também pode ser formal e informal,
Ou seja, ela está presente desde aquele nível de como as decisões no Estado são tomadas, para onde, para quem os recursos públicos são destinados, como que as leis são feitas e as decisões são tomadas, quem que está participando desses processos, como também aquele âmbito mais íntimo das relações interpessoais entre as pessoas, né, na nossa intimidade, como a gente constrói nossos gostos, nossas preferências, que tipo de crença a gente tem, aquele tipo de preconcepção de ideias que estão povoando a nossa subjetividade, né? Todos esses são espaços nos quais a gente pode falar e observar a discriminação agindo. E o que é muito importante de a gente falar sobre a discriminação de gênero contra as meninas e mulheres na sociedade é que ela não existe em uma única dimensão. Ela pode, na prática, né, na realidade vivida das meninas, das mulheres, se combinar com diversos outros fatores, diversos outros elementos de discriminação. Isso inclui, por exemplo, raça, a etnia, possuir algum tipo de deficiência, o território em que aquela mulher, aquela menina está, né? A sua origem étnica ou nacional, seu status como migrante ou refugiada. Todos esses são fatores que podem se combinar com o gênero para produzir formas de discriminação na sociedade. A Convenção da ONU sobre os Direitos da Criança é o tratado internacional que protege os direitos da criança. Ela foi adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1989 e tem força de lei no Brasil. Ela estabelece que crianças são todos os seres humanos menores de 18 anos. No Brasil também possuímos leis específicas que protegem os direitos humanos das crianças. Por exemplo, a Lei 8.069 de 1990, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, conhecido como ECA. O ECA estabelece que crianças são todas aquelas pessoas menores de 12 anos e adolescentes, aquelas maiores de 12 anos de idade e menores de 18. Apesar dessa distinção, do ponto de vista internacional, todas as adolescentes também são consideradas crianças e sujeitos de direitos tutelados pela Convenção dos Direitos da Criança. Direitos humanos das crianças. O que significa quando dizemos que as crianças são sujeitas de direitos e que elas possuem direitos humanos? A proteção dos direitos humanos nasce da ideia de que todas as pessoas são livres e iguais em dignidade e direitos. Dizer que crianças são sujeitas de direitos significa que elas possuem dignidade própria e um conjunto mínimo de direitos que devem ser observados a todo tempo e em todos os contextos. Isso inclui direitos como a liberdade de pensamento e de expressão, o direito a um nome e a uma nacionalidade, conforme o artigo 8º da Convenção dos Direitos da Criança, ou o direito ao desenvolvimento, também no artigo 18 da Convenção dos Direitos da Criança, e a sua identidade cultural, também no artigo 29. Crianças também possuem direito à proteção contra a exploração e o abuso sexual, conforme o artigo 24 da Convenção dos Direitos da Criança, dentre outros direitos. Esses direitos possuem algumas características, entre eles: os direitos são universais, ou seja, os direitos humanos das crianças devem ser observados a todo tempo, em todos os contextos, independentemente de contextos religiosos, culturais ou mesmo históricos. Os direitos humanos eles são indivisíveis, ou seja, os direitos das crianças compõem um todo, não podemos escolher respeitar apenas um direito ou um conjunto de direitos, sem que isso prejudique os demais direitos humanos das crianças. Os direitos humanos também são interdependentes, ou seja, a fruição de um direito depende sempre de um conjunto de direitos. Por exemplo, para poder acessar o direito à educação, é necessário ter tido acesso ao registro, ou seja, o direito à personalidade, ou estar vacinada, ter direito à saúde, ou ter uma casa para morar, direito à moradia e alimentação adequada, direito humano à alimentação. Os direitos também são interrelacionados, ou seja, eles compõem um sistema em que todas as partes se relacionam umas com as outras. O conteúdo dos direitos humanos não é previamente determinado ou fixo, ele evolui no tempo e se estabelece em um contexto concreto nessa relação com outros direitos humanos. Quando estamos falando dos direitos humanos das crianças migrantes, nós precisamos pensar em um conceito que é primordial quando a gente está falando de direitos humanos das crianças, que é a universalidade. A universalidade, ela abrange qualquer criança, seja uma criança migrante ou não, uma criança de qualquer nacionalidade, raça, etnia, cultura,
identidade de gênero, criança com deficiência. Então, a gente está falando de uma gama de particularidades que formam uma criança e que precisam ser respeitadas. No âmbito da cultura especificamente, as crianças migrantes podem ter, práticas culturais muito específicas, incluindo as crianças indígenas, migrantes indígenas, como as quais nós trabalhamos, as crianças Warau. E essa questão da cultura, ela precisa ser entendida e respeitada a partir de uma lógica que não seja uma lógica eurocêntrica, mas de fato uma lógica que dialogue com a cultura daquela comunidade que estamos trabalhando. Porém, quando a gente pensa em cultura, a gente também precisa entender que a cultura ela não pode ser um argumento para legitimar práticas culturais nocivas à infância, como, por exemplo, casamento infantil, mutilação de meninas ou mesmo trabalho infantil. Um dos possíveis caminhos que temos para fomentar o diálogo entre os direitos humanos universais das crianças e as práticas culturais é através da interculturalidade. E aqui a gente entende a interculturalidade como uma ferramenta para criar políticas e práticas que promovam a interação, a compreensão e o diálogo entre culturas e etnias distintas. Também é importante pensar na interculturalidade como uma possibilidade de diálogo a partir dos diversos saberes de todos aqueles que estão envolvidos naquele diálogo. Porque a interculturalidade pode ser um caminho bastante interessante. Porque se a gente, como prática, na tentativa de lidar com uma cultura, uma etnia diferente, falando sobre a universalidade dos direitos humanos, a gente exclui essa população, a gente não traz para o debate, a gente não busca entender como é que o modus operandi e o pensamento e o sentimento, enfim, o que é que conduz aquela cultura, se a gente não traz para esse diálogo, a gente pode ver um esvaziamento e uma resistência a fazer parte daquilo que a gente está propondo exatamente para promover os direitos humanos de forma universal. É importante pensar a interculturalidade como uma ferramenta, é importante pensar a interculturalidade não como concessão, mas como uma ferramenta que garante eficácia das nossas ações e adesão da comunidade. Quais as consequências de reconhecer os direitos das crianças como direitos humanos? Ele cria obrigações para os estados e para todas as pessoas na sociedade. O Estado tem a obrigação de respeitar, proteger e cumprir com os direitos humanos. É dizer que respeitar não pode o Estado ele mesmo violar os direitos das crianças e adolescentes. Ele tem que proteger, ou seja, evitar que terceiros violem os direitos dessas crianças e adolescentes. E cumprir ou realizar os direitos humanos. Ele, por si só, deve adotar medidas para que esses direitos se realizem. E quais são os direitos humanos das crianças? O Brasil é parte de 8 dos 9 principais tratados internacionais de direitos humanos das Nações Unidas. São eles: a Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, a Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, a Convenção contra a Tortura e outros tratamentos cruéis, desumanos e degradantes, a Convenção dos Direitos da Criança, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e a Convenção Internacional para a Proteção de Todas as Formas contra o Desaparecimento Forçado. Falta ainda o Brasil ratificar a Convenção Internacional para a Proteção dos Direitos de Todos os Trabalhadores Migrantes e membros de suas famílias. No âmbito regional, o Brasil é parte de tratados como a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, como o Pacto San José da Costa Rica, e a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra as Mulheres, conhecida como a Convenção do Belém do Pará. Vamos juntas então descobrir alguns direitos das crianças protegidos pelas normas internacionais de direitos humanos.
Vamos começar então com um exemplo no campo da saúde. Muitas vezes, o equipamento de saúde será o serviço de entrada de uma criança sobrevivente de violência sexual. Por isso, garantir o direito humano à saúde é especialmente relevante para responder à violência contra as crianças. O direito humano à saúde ele é garantido pelo artigo 12 do Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Ele é um dos direitos humanos que as crianças possuem. O Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, ele foi adotado em 1966 na Assembleia Geral das Nações Unidas e foi ratificado pelo Brasil no ano de 1992. Ele também possui força de lei aqui no Brasil. O Comitê dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais é o comitê que monitora o cumprimento das obrigações no âmbito dessa convenção. E ele estabelece que o direito humano à saúde possui 4 componentes que estão interrelacionados. Esses componentes eles funcionam como parâmetros que ajudam a identificar se uma obrigação está sendo cumprida ou violada. Dentre esses elementos estão disponibilidade, ou seja, os equipamentos, bens, serviços e políticas de saúde precisam estar disponíveis em quantidade suficiente e estar funcionando com todas as condições, como pessoal qualificado, medicamentos, insumos de saúde, ou seja, tornar um serviço de saúde indisponível, seja na lei, seja na prática, é uma forma de violar o direito à saúde. Existe também o parâmetro da acessibilidade, ou seja, a saúde ela precisa estar acessível a todas as pessoas, sem discriminação, seja por questões de acessibilidade física ou cultural. Ele deve ser economicamente acessível ou pelo acesso de informações sobre questões que afetam a saúde. Um dos principais desafios que nós enfrentamos nesse sentido é a concentração de serviços e equipamentos públicos nos centros urbanos. E aí acabam sendo inacessíveis para grande parte das crianças que vivem nas periferias, nas zonas rurais ou em cidades menores. Outro parâmetro é o parâmetro da aceitabilidade, ou seja, os serviços e equipamentos de saúde eles devem respeitar a ética médica e ser culturalmente apropriados, sensíveis a gênero, respeitar a confidencialidade e melhorar a saúde das pessoas envolvidas. Práticas, terapias e condutas adotadas nos serviços e equipamentos públicos que possuem um impacto negativo sobre a saúde das crianças são inaceitáveis e eles violam o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Outro parâmetro importante para o respeito do direito humano à saúde é a qualidade, ou seja, os equipamentos, os serviços, os insumos de saúde devem ser apropriados, médica e cientificamente, e de boa qualidade, com pessoal bem treinado, equipamentos também adequados, entre outras coisas. Serviços, por exemplo, que atendem crianças vítimas de violência devem estar alinhados aos melhores parâmetros internacionais de saúde, como aqueles estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde. A Convenção dos Direitos da Criança também protege o direito das crianças ao melhor padrão possível de saúde. Toda pessoa jovem tem o direito de viver com saúde, dignidade e liberdade. Mas, ainda hoje, milhões de adolescentes e jovens em todo o mundo encontram barreiras para exercer plenamente esses direitos, especialmente quando o assunto é HIV. O HIV continua sendo um desafio global, mas também uma oportunidade de promover direitos humanos, igualdade e justiça social. Entre os jovens, a vulnerabilidade ao HIV está diretamente ligada à falta de acesso à informação, à educação sexual e aos serviços de saúde que acolham e respeitem as diversidades. No Brasil, jovens e meninas, meninos e pessoas LGBTQIA+, ainda enfrentam obstáculos estruturais, o estigma, a discriminação e o medo do julgamento. Afastam muitas pessoas dos serviços de prevenção e testagem. E quando falamos de jovens negros, indígenas, migrantes ou em situação de vulnerabilidade social, essas barreiras se somam e se tornam ainda mais profundas. A resposta ao HIV não é apenas sobre saúde, é sobre garantir direitos, o direito de saber, o direito de se proteger e o direito de decidir sobre o próprio corpo e de viver sem medo.
A prevenção combinada é um caminho para isso. Ela resume diferentes métodos e estratégias, como o uso de preservativo, a testagem regular, o tratamento como prevenção, a profilaxia pré-exposição e a profilaxia pós-exposição. Mas nenhuma dessas ferramentas funciona plenamente se a pessoa não se sente acolhida e respeitada no serviço de saúde. Por isso, promover ambientes livres de estigma é uma parte essencial da prevenção. Falar sobre HIV nas juventudes é falar sobre autonomia, informação e igualdade de oportunidades. É reconhecer que as juventudes são diversas e que as políticas públicas precisam refletir essa diversidade, respeitando diferentes identidades, orientações, corpos e trajetórias. Muitas dessas mudanças típicas da adolescência podem ter impactos diretos sobre o direito à saúde das crianças. Apesar disso, muitos estados não dão atenção suficiente para essas preocupações específicas. Por isso, o órgão que monitora a implementação da Convenção sobre os Direitos da Criança adotou um comentário geral específico, ou seja, uma interpretação autorizada do Tratado Internacional de Direitos Humanos. O comentário geral número 15, adotado em 2013, estabelece que os estados devem garantir que as meninas possam tomar decisões autônomas e informadas sobre a saúde reprodutiva. Também estabelece que o Estado deve garantir acesso ao aconselhamento confidencial e o direito de consentir a certos tratamentos e intervenções médicas sem a permissão legal de pais, cuidadores ou guardiões. Deve ser fornecida proporcionalmente às capacidades em evolução e deve incluir aspectos como testagem de HIV e serviços de saúde sexual e reprodutiva, incluindo educação sobre saúde sexual, contracepção e aborto. E além dos tratados internacionais de direitos humanos, há toda uma diversidade de normas e parâmetros internacionais que foram estabelecidos a partir do consenso entre os Estados. Boa parte dessas normas internacionais foi originada de um processo que foi observado na década de 1990, que ficou conhecida como a Era das Conferências. Nesse período, diversas conferências internacionais deram origem a acordos globais que protegem os direitos humanos das crianças, especialmente das meninas. Vamos falar sobre um marco importante na discussão dos direitos reprodutivos e da saúde das mulheres? A Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento, realizada em 1994, no Cairo. Nessa conferência, os países de todo o mundo, incluindo o Brasil, adotaram a Declaração e o Programa de Ação do Cairo. Esse documento trata das principais questões que influenciam a população global, relacionando-as com o crescimento econômico e o desenvolvimento sustentável. Um dos pontos mais importantes do programa de ação é o reconhecimento do impacto do aborto inseguro na saúde pública. Ele alerta que os governos e organizações, tanto públicas quanto privadas, devem considerar o aborto inseguro como uma questão urgente de saúde que precisa ser enfrentada. Além disso, o documento afirma claramente que, onde o aborto é permitido por lei, ele deve ser realizado de forma segura, ou seja, desde os anos 90 existe um consenso internacional de que o aborto legal precisa ser acessível e seguro para proteger a saúde das pessoas que o buscam. Como signatário da conferência, o Brasil assumiu esse compromisso com os direitos sexuais e reprodutivos, o que fortalece a importância das políticas públicas que respeitam a saúde, a autonomia e a dignidade das mulheres e meninas. Em 1995, com a 4ª Conferência Mundial sobre a Mulher, países do mundo inteiro, e inclusive o Brasil, concordaram em uma agenda de ação em compromissos mínimos para garantir os direitos humanos das meninas e das mulheres e atingir a igualdade de gênero nos países. Esses compromissos foram refletidos em um documento que se chama Declaração e a Plataforma de Ação de Pequim, que é composta por 12 áreas críticas de atenção. Entre essas áreas críticas de atenção estão a violência contra as mulheres, os direitos humanos das meninas e a saúde da mulher. A Declaração e a Plataforma de Ação de Pequim reconhece que a violência contra as meninas e mulheres constitui, eu vou ler para vocês entre aspas, um obstáculo a que se alcance os objetivos de igualdade, desenvolvimento e paz. A Declaração e a Plataforma de Ação também reconhece que os Estados devem adotar
todas as medidas legislativas, administrativas, sociais e educacionais para proteger as meninas contra a violência, inclusive a violência sexual. Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as meninas e mulheres também é um compromisso que os estados assumiram por meio da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Essa agenda é composta por 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e 169 metas de ação. Entre os Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável está o ODS número 5, que vai falar justamente da igualdade de gênero. Esse ODS número 5 tem uma meta específica sobre os direitos e a saúde sexual e reprodutiva das mulheres, que é a meta 5.6. Ela estabelece que o acesso universal à saúde sexual e reprodutiva e aos direitos reprodutivos devem estar em conformidade com a Declaração e Programa de Ação do Cairo e com a Declaração e com a Plataforma de Ação de Pequim. Entre outras metas da Agenda 2030, ao longo de todos os 17 ODS, estão diversos fatores, diversos elementos que fazem parte das causas de raiz da violência e da discriminação de gênero que as meninas enfrentam na sociedade. Isso inclui coisas como casamento infantil, acesso à saúde sexual e reprodutiva e também direitos reprodutivos. E você sabia que em todo o mundo, quase 1/5 das mulheres entre 20 e 24 anos já estava casada antes de completar 18 anos? Apesar de tantos instrumentos internacionais que garantem os direitos da criança e do adolescente, dos adolescentes, na verdade, nós estamos ainda distante do que estabelecem as normas internacionais. Por que isso acontece? E mais importante, como podemos transformar essa realidade? As respostas que os estados têm dado para prevenir e enfrentar a violência baseada no gênero contra meninas ainda apresentam muitas lacunas. Quando uma menina tenta acessar os equipamentos, serviços ou instituições que deveriam protegê-las, em muitos casos, o que ela encontra é um sistema que falha. Um sistema que, ao invés de acolher, silencia. E esse sistema não enxerga plenamente suas vulnerabilidades, nem garante os direitos humanos de quem mais sofre os efeitos da violência, as meninas e mulheres negras. Essas falhas não se restringem às unidades de saúde ou hospitais que deveriam acolher meninas sobreviventes de violência sexual. Elas se estendem por todo o sistema de atenção e cuidado, no acesso à justiça, na educação, na proteção social e até mesmo nas oportunidades econômicas e no mercado de trabalho. Em todas essas áreas, a sociedade brasileira ainda enfrenta enormes desafios para assegurar a equidade de gênero e de raça. As políticas públicas, muitas vezes, não são desenhadas levando em conta as especificidades das meninas negras, que acumulam desigualdades, sofrem mais com a pobreza e têm menos acesso a informações que salvam vidas e aos serviços de saúde e proteção. O caso da Aline Pimentel é um marco importante nessa discussão. A Aline era uma jovem negra, moradora da Baixada Fluminense, que morreu em decorrência de falhas graves no atendimento obstétrico em um hospital público. Ela buscou ajuda médica várias vezes e não foi devidamente atendida. A sua morte, que poderia ter sido evitada, levou o Brasil a ser condenado internacionalmente por violar o direito à vida, à saúde das mulheres. Esse caso evidenciou o que chamamos de racismo institucional, quando o preconceito e a discriminação se manifestam nas estruturas do Estado e nas práticas cotidianas dos serviços públicos. Falar sobre a Aline é um chamado. É um lembrete de que o combate à violência sexual contra meninas e mulheres exige mais do que protocolos, exige compromisso, exige empatia e exige coragem. Coragem para mudar práticas para enfrentar o racismo institucional e para construir uma resposta que seja verdadeiramente humana e igualitária. Porque nenhuma menina deveria ser deixada para trás e nenhuma vida deve ser perdida por falta de cuidado.
Em 2002, Aline Pimentel estava grávida quando foi buscar atendimento em hospitais públicos e particulares no Rio de Janeiro. Vítima de negligência médica, Aline morreu 5 dias depois. Hoje, o governo brasileiro fez uma cerimônia de reparação para a família de Aline. Além do simbolismo do ato, a mãe dela recebeu uma indenização em dinheiro. A cerimônia de reparação à família de Aline Pimentel, jovem gestante que faleceu em 2002 por falta de atendimento médico em uma unidade de saúde do Rio de Janeiro, foi marcada pelo compromisso do governo federal em reconhecer e combater a mortalidade materno-infantil, que tem como principais vítimas as mulheres negras e pobres do Brasil. A morte materna no Brasil hoje está tendo uma queda bastante significativa, mas mesmo assim ainda se verifica uma proporção maior de mulheres negras que morrem nessas condições, o que nos leva a confirmar o fato de que nos serviços de saúde ainda vigora um tipo de racismo institucional que tem penalizado as mulheres negras nessas condições. Durante a cerimônia, Dona Maria de Lourdes, mãe de Aline, recebeu como forma de compensação cerca de R$131 mil. Segundo a ministra de Direitos Humanos da Presidência da República, a reparação é simbólica e serve para que a história de Aline possa dar mais visibilidade à questão da segurança materno-infantil, melhorando o atendimento de saúde no Brasil. Hoje nós estamos buscando fazer essa reparação por várias formas. O programa Mais Médicos é uma forma de reparação, porque assegura mais profissionais médicos. A Rede Cegonha, que diz o número de consultas de pré-natal que toda mulher tem direito, é uma forma também de enfrentarmos a mortalidade materna. O acompanhamento por acompanhante na hora do parto no SUS ajuda também e apoia as mulheres. Então há muitos procedimentos em curso. Para a Dona Maria de Lourdes, os atos vão ajudar a evitar que mais mães e mulheres passem por situações como a que ocorreu com a Aline Pimentel. Vai melhorar, que se ninguém gritar, o governo não está sabendo o que está acontecendo. E o caso Aline Pimentel é emblemático não porque ele seja único, exclusivo ou especial de alguma maneira. Às vezes é bem o oposto, é porque ele é universal. É porque casos similares ao de Aline Pimentel ainda ocorrem todos os dias em diversos países em desenvolvimento. E essa foi a primeira vez que o Brasil teve a sua responsabilidade internacional, diante de um Tratado de Direitos Humanos dos Sistemas das Nações Unidas, avaliada por um comitê ou por um órgão de tratado. E o órgão responsável por avaliar esse caso da Aline Pimentel contra o Brasil foi o Comitê da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres, também conhecido como Comitê CEDAW. Os órgãos de tratado dos pactos e das convenções internacionais de direitos humanos podem, em casos específicos, avaliar a responsabilidade internacional de um Estado diante de um caso de alegada violação de um direito que esteja previsto naquele pacto ou naquela convenção. E isso pode acontecer desde que cumpridos alguns requisitos, Por exemplo, alguns desses requisitos são que o Estado tenha concordado em se submeter a esse tipo de observação, de apreciação por parte do comitê ou órgão de tratado. Isso geralmente é feito por meio da adesão a um protocolo opcional, facultativo. O Estado, no caso, vai ratificar aquele protocolo opcional à convenção. É necessário também que tenha havido o esgotamento dos recursos internos daquela jurisdição estatal. Isso acontece, por exemplo, quando o Estado demora muito a apreciar um caso, seja por uma morosidade injustificada, ou seja porque aquele caso tramitou até a mais alta instância de justiça e não teve um desfecho considerado satisfatório perante os parâmetros internacionais de direitos humanos. Por fim, é necessário também que a vítima, a pessoa que sofreu aquela alegada violação de direitos humanos, sua família, o seu representante legal, conforme a situação, concorde ou dê a sua anuência para que o caso, a situação seja levado ao comitê. O caso Aline Pimentel foi a primeira vez que o comitê da CEDAW avaliou, apreciou um caso individual que tratava do direito e da saúde sexual e reprodutiva das mulheres no escopo do direito da mulher à saúde, que é um dos direitos previstos na CEDAW, nessa convenção.
Um dos pontos que o comitê destacou ao decidir pela responsabilidade do Estado brasileiro, no caso Aline Pimentel, foi que a Aline era uma mulher que sofria formas múltiplas e agravadas de discriminação, pelo seu gênero, por ser uma mulher negra e também por sua condição socioeconômica, por sua classe. Então, no caso Aline Pimentel, o Comitê da CEDAW aplicou na prática o princípio da interseccionalidade para entender o escopo da violação de direitos humanos que houve naquela situação e também precisar qual seria o escopo das obrigações internacionais do Estado brasileiro diante da Convenção. O Estado brasileiro apresentou as suas respostas a essas alegações de violações de direitos humanos, no caso de Aline Pimentel. Quando apresentou essas respostas, um dos principais argumentos que o Estado levou foi o fato de que ele não teria responsabilidade no caso, pois a instituição que teria atendido Aline Pimentel seria uma instituição privada de saúde. Então, no caso Aline Pimentel contra o Brasil, o Comitê da CEDAW também estabeleceu um parâmetro internacional muito importante, que é justamente a diferença entre as obrigações de conduta ou as obrigações de meio e as obrigações de resultado, ou as obrigações de fim. No caso, o Comitê da CEDAW destacou que o Estado tem a responsabilidade de garantir o fim, o resultado, ou seja, o acesso ao direito à saúde. Então, que ele tinha, sim, responsabilidade com o resultado, com o desfecho da situação que tinha ocorrido com a Aline Pimentel. No caso das obrigações de conduta, isso significa que são aquelas obrigações que são satisfeitas quando o Estado adota medidas, né? Adota, por exemplo, uma política pública para alcançar um determinado fim. Mas no caso das obrigações de resultado, elas não são plenamente cumpridas, efetivadas, simplesmente quando o Estado adota essas medidas. Ele tem sim um compromisso com o resultado, com o fim, com o que está acontecendo na prática, na vida vivida e cotidiana das meninas e das mulheres. Além disso, o Comitê da CEDAW destacou que o caso Aline Pimentel estava há anos sob apreciação da Justiça, sem que tivesse sido adequadamente apreciado pelas instâncias nacionais. Na adoção de vistas do caso Aline, a adoção de vistas é como a gente chama essa decisão pelo comitê, o órgão de tratado diante de um caso individual, o Comitê da CEDAW estabeleceu diversas medidas de reparação, né, à família de Aline, como o pagamento de indenização e o reconhecimento público da responsabilidade do Estado pela morte de Aline Pimentel, e também estabeleceu medidas de não repetição, isso é, ação compreensivas que o Estado deveria adotar para evitar que novas Alines viessem a perder suas vidas, né, e perder a vida dos seus filhos e filhas por conta de acessos insuficientes à sua saúde sexual e reprodutiva. Como resposta, o Estado brasileiro lançou a Rede Cegonha, hoje relançada, né, renomeada como a Rede Aline, e que tem como um dos seus focos muito importantes a redução da mortalidade materna e infantil, e especialmente a redução de 50% da mortalidade de mulheres pretas até 2027. Casos como o de Aline Pimentel mostram como é que os mecanismos internacionais de direitos humanos, como o Comitê da CEDAW, podem produzir, a partir do seu trabalho e da sua atuação, desdobramentos concretos que impactam e mudam, sim, a forma como meninas, mulheres passam a acessar, passam a usufruir dos seus direitos humanos em um determinado país. E toda a razão de ser dos mecanismos internacionais de direitos humanos é garantir que justamente haja um mínimo de responsabilização e mecanismos de prestação de contas em que os Estados venham publicamente diante dos seus pares, diante da comunidade internacional, prestar contas sobre como que ele tem se saído, o que é que ele tem feito para garantir que suas obrigações internacionais de direitos humanos estão sendo efetivamente cumpridas. Além de avaliar casos individuais, como o caso Aline Pimentel, os órgãos de tratado também realizam revisões dos países que ratificaram o respectivo instrumento, ou seja, eles acompanham a implementação das obrigações de direitos humanos por parte deste país.
Os órgãos, então, eles apresentam recomendações a partir de um processo de diálogo que envolve autoridades estatais, organizações da sociedade civil e entidades das Nações Unidas. Outra atribuição muito importante desses órgãos de tratado é adotar recomendações e comentários gerais. Esses são documentos normativos que tornam mais precisas e aprofundam a interpretação dos dispositivos do tratado em relação a uma situação ou uma questão concreta. Muitas vezes, esses são temas ou aspectos legais que se tornaram mais relevantes com o passar do tempo, desde que o tratado foi adotado. Ou seja, os comentários e recomendações gerais são a interpretação autorizada da Convenção Internacional feita por aquele órgão. Por exemplo, em 2022, a CEDAW adotou uma recomendação geral específica sobre os direitos humanos das meninas e mulheres indígenas, a Recomendação Geral número 39. Isso significa que esse documento ele interpreta como as disposições da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres se aplicam às formas de discriminação de gênero enfrentada por mulheres e meninas indígenas, avaliando questões como direito à terra e ao território, reconhecimento de parteiras indígenas, acesso a sistemas jurídicos plurais, entre outros. Além dos órgãos de tratado, como o Comitê da CEDAW, o Sistema Internacional de Direitos Humanos tem outros 2 tipos de mecanismos internacionais de direitos humanos, os procedimentos especiais e a revisão periódica universal. Os procedimentos especiais são um conjunto de especialistas independentes que formam relatorias ou grupos de trabalho específicos das Nações Unidas, adotados pelo Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas. Esse mecanismo ele é criado dentro do Conselho a partir de uma resolução visando determinada situação ou uma questão de direitos humanos. É dizer que existem procedimentos especiais temáticos específicos ou relacionados a situações que ocorrem em determinados países. Os procedimentos especiais eles podem enviar cartas de alegação e de apelo urgente para os países quando há alguma situação de alegada violação de direitos humanos em curso. Eles também podem realizar visita aos países para observar questões que estejam cobertas pelos seus respectivos mandatos e realizar recomendações às autoridades nacionais. Alguns mandatos de procedimentos especiais existentes atualmente incluem, por exemplo, a Relatoria da ONU sobre o Direito à Saúde, o Grupo de Trabalho da ONU sobre Discriminação contra as Mulheres, o Grupo de Trabalho da ONU sobre Direitos Humanos das Pessoas Afrodescendentes, a Relatoria Especial da ONU sobre Formas Contemporâneas de Racismo. Atualmente, há quase 60 procedimentos especiais associados ao Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, entre outros órgãos e mecanismos especializados. E o último tipo de mecanismo internacional de direitos humanos é um processo que a gente chama de revisão periódica universal, ou RPU. A principal característica da RPU é ser um processo de revisão entre pares, em que os estados vão avaliar os históricos de direitos humanos uns dos outros e fazer então as suas recomendações. Esse processo é conduzido pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU, onde os estados são revisados em ciclos, seguindo uma ordem alfabética. Os países revisados podem acolher ou não as recomendações que são feitas pelos seus pares, ou seja, os outros estados, os outros países. E o Brasil já passou por 4 ciclos da revisão periódica universal, entre 2008 e 2022. A gente já recebeu mais de 700 recomendações e o Brasil também apoiou mais de 98% das recomendações que foram feitas. O Sistema Internacional de Direitos Humanos funciona com base na cooperação, na colaboração e no diálogo entre 3 atores: os Estados, as organizações da sociedade civil e as Nações Unidas. Os Estados são sujeitos com responsabilidades internacionais de direitos humanos. Nos processos de revisão, eles devem prestar contas sobre como é que eles têm avançado para garantir direitos, podem também compartilhar exemplos e boas práticas com a comunidade internacional. Além disso, os Estados recebem recomendações sobre como melhorar suas respostas a desafios de direitos humanos enfrentados em cada contexto nacional. Os Estados devem sempre dialogar construtivamente e fornecer informações verdadeiras e de boa-fé aos mecanismos internacionais de direitos humanos.
As organizações da sociedade civil participam ativamente do trabalho dos mecanismos internacionais de direitos humanos, fornecendo informações que complementam os fatos que foram apresentados pelos Estados. Muitas organizações são especializadas em temas ou questões de direitos humanos e são capazes de fornecer análises e perspectivas profundas e qualificadas sobre questões de direitos humanos. As Nações Unidas também colaboram com o trabalho dos mecanismos internacionais de direitos humanos. A gente coopera com informações e análises a partir da experiência em cada país. As entidades do Sistema ONU de cada país têm por dever apoiar a implementação das recomendações de direitos humanos que são feitas pelos mecanismos internacionais. Mecanismos internacionais, né? Como funciona a incidência internacional na perspectiva da sociedade civil? Vou trazer para vocês aqui o caso Aline, que foi resultado de uma incidência feminista da sociedade civil. O caso Aline Pimentel, ele demonstrou como a violência de gênero e a interseccionalidade atuarem em conjunto, resultando então na morte de uma mulher negra de classe socioeconômica baixa que estava grávida e que, devido à negligência médica e omissão do Estado, veio a falecer. A análise do caso, que levou à condenação pelo Comitê CEDAW da ONU, destaca que a morte da Aline não foi um acidente, mas uma morte materna que evidenciou o racismo obstétrico e a sobreposição de discriminações de gênero, de raça e de classe social nos serviços de saúde. Pode-se entender que a morte da Aline foi uma forma de feminicídio reprodutivo, pois o Estado brasileiro falhou em garantir seu direito à maternidade segura. Houve falta de atendimento adequado durante a gravidez e o parto foi uma violência, e afetou totalmente a vida da Aline, ceifando a sua vida. As questões de raça e classe ficaram muito evidentes também nessa questão de mortalidade materna, tanto que as mulheres pretas no Brasil têm taxas significativamente mais altas de morte materna do que as mulheres brancas. Então houve essa interseccionalidade, essa sobreposição de discriminações no caso da Aline. E qual a importância? A importância é que o caso Aline foi o primeiro no mundo em que o Brasil foi condenado por morte materna pelo Sistema Global de Direitos Humanos. Esse reconhecimento é importantíssimo. A repercussão no direito, a decisão do Comitê CEDAW serviu como parâmetro para o sistema jurídico, fortaleceu a compreensão de direito das mulheres na saúde sexual e na saúde reprodutiva, a importância de analisar a violência contra a mulher a partir dessa perspectiva interseccional também. Teve uma repercussão na saúde pública no Brasil, levou à criação de políticas públicas e programas de saúde com o objetivo de reduzir a morte materna, embora antes já ocorresse essa tentativa, o caso trouxe essa preocupação, especialmente entre as mulheres negras. Um exemplo é o programa de cuidado integral à gestante ao bebê, chamado justamente Rede Aline. Enfim, o caso trouxe uma conscientização de um problema social, o racismo obstétrico, inclusive a questão da violência obstétrica também foi desvelada, sendo muito importante para que a gente possa, então, reconhecer esse problema e buscar políticas públicas que efetivamente assegurem os direitos das mulheres. Como resultado desse processo de coleta de informações e de diálogo entre as diversas partes, entre Estado, os movimentos, as organizações da sociedade civil e os organismos internacionais, como as agências, os fundos, os programas das Nações Unidas, os mecanismos internacionais de direitos humanos vão, então, elaborar em um relatório as suas principais preocupações em relação àquele Estado e também recomendações sobre como o Estado deve agir, que medidas são passíveis de ser tomadas para responder, reagir diante daqueles que são entendidos como os principais desafios de direitos humanos sob aquele determinado tratado ou convenção internacional de direitos humanos. Nos últimos 20 anos, o Brasil já recebeu mais de 2.100 recomendações dos mecanismos internacionais de direitos humanos da ONU. Entre 2012 e 2025, o Brasil já recebeu 50 recomendações dos mecanismos internacionais de direitos humanos sobre o direito à saúde sexual e reprodutiva no país. Isso é um sinal
Isso é um sinal e um dado importante de que, apesar da condenação no caso Aline Pimentel, o acesso das mulheres aos direitos e à saúde sexual e reprodutiva ainda possui muitos gargalos no país. Ou seja, o contexto ainda segue muito desfavorável e isso impacta especialmente as mulheres negras, as mulheres indígenas, as mulheres quilombolas, aquelas mulheres que vivem em zonas rurais e também aquelas meninas e mulheres com deficiência. E entre as 50 recomendações internacionais recebidas pelo Brasil, elaboradas pelos mecanismos internacionais de direitos humanos tratando do direito à saúde sexual e reprodutiva das meninas e das mulheres no país, ao menos 20 delas iam tratar especificamente do acesso e da situação do acesso ao direito ao aborto no Brasil. Todas essas 20 recomendações tratando do direito ao aborto no Brasil foram recebidas nos últimos 10 anos, um período que chama a atenção. E elas foram elaboradas por mecanismos internacionais tão diversos quanto os que eu vou ler para vocês aqui agora. O Comitê sobre os Direitos da Criança, a Relatoria sobre o Racismo, o Comitê sobre a Tortura, a Relatoria Especial sobre o Direito de Reunião e Associação, a Revisão Periódica Universal e os comitês que tratam dos direitos das mulheres, dos direitos econômicos, sociais e culturais e dos direitos civis e políticos. Entre as recomendações mais frequentemente recebidas pelo país nesse tema está a descriminalização do aborto em todos os casos. E isso para garantir que mulheres e meninas tenham acesso adequado ao aborto seguro e aos serviços pós-aborto, para garantir a plena realização dos seus direitos, sua igualdade e sua autonomia econômica e sobre o seu corpo, e para fazer escolhas livres sobre os seus direitos reprodutivos. E esses dados chamam a atenção, eles são evidência de pelo menos duas coisas, né? Quando a gente olha esses dados globais sobre as recomendações internacionais no tema dos direitos sexuais e reprodutivos e no tema do direito ao acesso ao aborto no país, no Brasil. Primeiro, esse aumento no número de recomendações pode ser interpretado como um sinal, uma evidência de que essa tem se tornado uma questão cada vez mais preocupante no contexto brasileiro, né, visto, observado nesses momentos de sua revisão dos balanços internacionais, dos mecanismos internacionais de direitos humanos. E um segundo sinal de que isso também aponta é justamente a evidência de que as restrições ao acesso ao direito ao aborto no Brasil afetam uma ampla gama dos direitos humanos das mulheres, né? Dos direitos econômicos e sociais aos seus direitos à participação, e afetam tanto meninas e mulheres que são sobreviventes de violência, como também todo o pessoal médico, profissionais da saúde, da assistência social, defensores e defensoras de direitos humanos e advogadas que atuam também nessa pauta. Hoje, no mundo inteiro, o aborto é uma realidade comum. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, OMS, 6 em cada 10 gestações indesejadas e 3 em cada 10 gestações do mundo inteiro terminam em aborto induzido. Quando realizados de forma segura, isto é, com métodos recomendados pela OMS, adequados à idade gestacional e realizados por profissionais capacitados, os riscos são mínimos. Mas, infelizmente, quase metade dos abortos que são realizados globalmente são inseguros. E dentro desse número, cerca de 14% são considerados de extremo risco. Isso é mais do que um problema de saúde pública. É uma questão urgente de direitos humanos. Os abortos inseguros estão cada vez mais concentrados nos países em desenvolvimento. O impacto é devastador. Entre 4,7% e 13,2% das mortes maternas são causadas por abortos inseguros. E além das recomendações realizadas nas revisões, nos últimos anos o Brasil também recebeu 3 cartas de procedimentos especiais do Conselho de Direitos Humanos da ONU, manifestando preocupação em relação a casos específicos sobre o direito ao aborto no país.
essas cartas expressaram preocupação com crescentes restrições ao acesso a serviços de aborto e de direitos, saúde e educação sexual e reprodutiva. Esses são documentos públicos e disponíveis em inglês na internet. Qualquer pessoa pode ler os comunicados, bem como as respostas que o Estado brasileiro enviou ao Conselho de Direitos Humanos da ONU. Você pode conferir as cartas de alegação número 9 de 2020, número 1 de 2023 e número 2 de 2025. E é importante também destacar qual é a expectativa quando o país recebe um comunicado desse tipo. Quando os procedimentos especiais enviam esses comunicados, a ideia é recordar os parâmetros internacionais que vão ser essenciais para garantir o cumprimento dos direitos humanos naquele país. Com isso, os procedimentos especiais querem cooperar para que o país tenha uma resposta melhor àquele problema específico, por exemplo, cumprindo as normas para que a população possa ter acesso a um serviço de qualidade. As diretrizes da OMS indicam as melhores práticas para o cuidado antes, durante e após os abortos, tanto aqueles que ocorrem naturalmente quanto aqueles que são induzidos, conforme previsão legal. As diretrizes da OMS sobre o aborto seguro são claras. O cuidado precisa ser baseado em evidências, centrado nas pessoas e capaz de melhorar a vida de indivíduos e comunidades. Isso significa que o serviço deve ser acessível, ou seja, oferecido em tempo razoável, com custo viável, em locais adequados e com os recursos necessários. Mas também precisa ser aceitável, respeitando os valores, as preferências e as culturas das pessoas atendidas. E mais, o cuidado com o aborto deve ser equitativo. A qualidade do atendimento não pode variar de acordo com características pessoais como gênero, raça, etnia, condição socioeconômica, nível de escolaridade, deficiência ou localização geográfica. Por fim, é fundamental que esse cuidado seja seguro, minimizando riscos e protegendo quem busca o serviço. As diretrizes da OMS são muito nítidas ao afirmar que, embora os métodos para o aborto possam variar de acordo com a idade gestacional, a gravidez pode ser terminada de modo seguro, independentemente do tempo gestacional. Limites de tempo de gestação para a realização do aborto não são baseados em evidência. As diretrizes da OMS recomendam expressamente que esses limites temporais e outras limitações que restringam o aborto com base em circunstâncias específicas não sejam impostos. Assim como os mecanismos internacionais de direitos humanos, a OMS também recomenda a descriminalização do aborto em todos os casos. De acordo com a organização, criminalizar a interrupção da gravidez não reduz o número de abortos, mas cria barreiras legais e estigma social que representam um grave risco à vida e à saúde das meninas e mulheres. Já os países onde as mulheres têm o direito de interromper a gravidez e possuem acesso à informação e a todos os métodos contraceptivos apresentam as menores taxas de aborto. E se as normas são tão claras, o que faz o acesso ao direito ao aborto ser um problema tão persistente no Brasil? O que está por trás da dificuldade de respeitar os direitos humanos das mulheres? Isso acontece porque a discriminação de gênero ainda está profundamente arraigada na sociedade. E isso requer respostas que sejam completas, interseccionais e intersetoriais, que envolvam os mais diferentes segmentos do governo e da sociedade. Casos como o de Aline Pimentel não acontecem por um único fator. Eles não são resultado de uma decisão isolada, de um erro ou de um imprevisto. Eles são resultado de um padrão de funcionamento social em que as discriminações de gênero, raça e classe se acumulam e moldam todos os dias a forma como as instituições respondem às pessoas. Essas desigualdades estruturais não apenas produzem injustiças, mas também silenciam histórias, negam direitos e muitas vezes custam vidas. É justamente diante dessa realidade que surgem os mecanismos internacionais de responsabilização das Nações Unidas. Por meio de comitês como o CIDAW, o Comitê para a Eliminação da Discriminação contra a Mulher e o Comitê dos Direitos da Criança,
A ONU acompanha o cumprimento dos tratados internacionais e recomenda ações concretas para garantir que meninas e mulheres tenham seus direitos plenamente respeitados. Esses comitês não têm um papel de caráter punitivo, mas sim um papel pedagógico e transformador. Eles convidam os estados a reconhecer as falhas, corrigir desigualdades e fortalecer políticas públicas baseadas em direitos humanos, equidade e justiça social. Quando um caso, como o da Aline, é reconhecido internacionalmente, ele não representa apenas uma tragédia individual, representa um chamado à ação urgente, uma convocação para que toda a sociedade repense as práticas, as estruturas e as decisões que ainda reproduzem discriminação. Porque cada caso, como o de Aline, revela que a omissão também é uma forma de violência. E mudar essa realidade exige coragem, exige empatia e ação coletiva. Vamos seguir lado a lado com o Brasil para que nenhuma menina e nenhuma mulher tenha sua vida interrompida por causas evitáveis. Nos últimos anos, o Comitê sobre os Direitos da Criança das Nações Unidas fez uma série de recomendações ao Brasil relacionadas à saúde sexual e reprodutiva de meninas e adolescentes, especialmente em situações de gravidez decorrentes da violência sexual. Essas recomendações reforçam que o país deve adotar uma política integral de saúde sexual e reprodutiva que garanta o acesso universal, integral e equitativo a informações, serviços e cuidados de saúde para adolescentes. Também destacam a importância da educação sexual obrigatória e adequada à idade, com conteúdos claros, científicos e sensíveis integrados ao currículo escolar, como forma de prevenir a gravidez precoce e infecções sexualmente transmissíveis. O comitê ainda chama atenção para o acesso inclusivo à informação e aos serviços de saúde, garantindo que adolescentes fora da escola, em áreas rurais ou em contextos de vulnerabilidade recebam orientação sigilosa, acolhedora e compatível com a sua realidade, incluindo o acesso a métodos contraceptivos e de emergência. Outro ponto essencial é a proteção às meninas em situação de gravidez. O comitê recomenda que todas as gravidezes de crianças sejam comunicadas aos serviços competentes para que essas meninas recebam proteção legal, acompanhamento psicológico e apoio social. O comitê também recomenda a descriminalização plena do aborto, de modo a eliminar barreiras legais e garantir o acesso seguro e equitativo aos serviços de aborto e de cuidado pós-aborto, assegurando que as vozes das meninas e adolescentes sejam sempre ouvidas e consideradas na tomada de decisão. Recomenda ainda a revogação de leis restritivas que limitam ou criminalizam o aborto e o fim do uso indevido de outros dispositivos legais para reforçar essa criminalização, como, por exemplo, o uso inadequado do artigo 237 do Código Penal. Outra medida indicada é a remoção de barreiras estruturais que dificultam o acesso das meninas aos serviços, como a discriminação racial e de gênero, além do uso abusivo da objeção de consciência. Por fim, o comitê reforça a necessidade de expandir a rede de atendimento especializado, garantindo que existam serviços preparados e equipados para acolher e assistir meninas sobreviventes de violência sexual, com estrutura adequada para realizar o aborto, prevista em lei, e oferecer o cuidado integral. Essas recomendações refletem um compromisso internacional
com a proteção dos direitos das meninas, com o cuidado, dignidade e a escuta que cada uma delas merece. Quando falamos em prevenção ao HIV, falamos também de acesso à educação, justiça e proteção social. A prevenção começa muito antes do contato com o vírus. Ela começa quando uma menina pode permanecer na escola, quando um jovem pode falar abertamente sobre sexualidade, quando uma pessoa pode ir a um serviço de saúde e ser tratada com respeito e dignidade. No Brasil, ainda existem muitas formas de discriminação associadas ao HIV. A pesquisa Índice de Estigma 2025 mostrou que mais da metade das pessoas que vivem com HIV já sofreram algum tipo de discriminação ao longo da vida. Além disso, 16,5% dos participantes relataram já ter perdido uma fonte de renda ou emprego, ou ter sido rejeitado em uma oferta de emprego por viver com HIV. Esses números mostram o quanto a discriminação ao HIV ainda gera limitações e viola direitos humanos. Superar o estigma e a discriminação é essencial para que as juventudes possam viver plenamente, e isso significa transformar práticas, relações e comportamentos cotidianos dentro das escolas, nas famílias, nas redes sociais e nos serviços públicos. Os direitos das pessoas que vivem com HIV são direitos humanos. Negar o acesso à educação, ao trabalho ou ao cuidado é negar a própria dignidade humana. O UNAIDS trabalha para apoiar governos, movimentos sociais e comunidades na promoção de respostas baseadas em direitos e lideradas pelas juventudes. Jovens que vivem com HIV, jovens LGBTQIA+, jovens negros, indígenas e de todas as origens estão na linha de frente dessa transformação, exigindo políticas que garantam igualdade, prevenção e futuro. Falar sobre HIV com as juventudes é falar sobre esperança, cuidado e compromisso com uma sociedade sem estigma. Além disso, é necessário garantir a participação e a liderança das meninas e mulheres. Ou seja, isso significa garantir que mulheres, especialmente as jovens, as negras, as indígenas, as quilombolas, tenham voz ativa e liderança nas decisões sobre a sua saúde sexual e reprodutiva, sobre seus direitos sexuais, e não sofram nenhum tipo de constrangimento, retaliação, ameaça ou exclusão por reivindicar os seus direitos. A Unesco, como Agência das Nações Unidas para a Educação, as Ciências, a Cultura e a Comunicação e a Informação, tem a missão de construir a paz na mente dos homens e das mulheres por meio do conhecimento e da cooperação entre os povos. Hoje, mais do que nunca, isso passa pelo uso responsável e ético das tecnologias digitais. A Unesco atua na área de comunicação e informação, promovendo a liberdade de expressão, a segurança de jornalistas, o acesso à informação e a construção de sociedades do conhecimento. A organização trabalha para combater a desinformação por meio da alfabetização midiática e informacional, apoia a democratização da mídia, defende o acesso a bens culturais digitais e promove o uso ético da tecnologia. As principais áreas de atuação são a liberdade de expressão e segurança do jornalista, a liberdade de expressão e o pluralismo da mídia, além de buscar mecanismos para garantir a segurança dos profissionais da imprensa. Sociedades do conhecimento enfoca a construção de sociedades que utilizam o conhecimento de forma inclusiva e sustentável. O combate à desinformação, que é extremamente importante, apoia iniciativas como a alfabetização midiática e informacional, a promoção e o uso de recursos educacionais abertos e a verificação de fatos, para ajudar as pessoas a distinguirem informações confiáveis das fake news, da desinformação e dos discursos de ódio.
Também promovemos o acesso à informação e à tecnologia, atuando para garantir o acesso universal à informação e à internet, além de contribuir para reduzir a exclusão digital. Trabalhamos com o patrimônio documental, gerenciando o programa Memória do Mundo, que visa salvaguardar e promover o acesso ao patrimônio documental de importância mundial. E atuamos na regulamentação das plataformas digitais, liderando discussões globais para promover uma internet de confiança, buscando o equilíbrio entre a proteção da liberdade de expressão e a salvaguarda contra a desinformação e outros conteúdos danosos. Tecnologia da informação e comunicação. Promovemos o uso de tecnologias digitais de forma ética, incluindo aí a inteligência artificial, e trabalhamos para que essas tecnologias sejam utilizadas, tendo em vista o desenvolvimento social e a superação de desafios. As tecnologias têm um enorme potencial transformador e contribuem para ampliar o acesso à educação, à informação e a gerar novas oportunidades. Mas, claro, também carregam riscos quando não são utilizadas de forma inclusiva e segura, podendo aprofundar desigualdades já existentes, especialmente as de gênero. Nesse sentido, um dos nossos desafios mais urgentes é a violência de gênero facilitada por tecnologias digitais. Esse tipo de violência afeta desproporcionalmente meninas, mulheres, pessoas LGBTQI+, e pode se manifestar de várias formas, no assédio online, no discurso de ódio, na divulgação não consensual de imagens íntimas, no cyberbullying, que é o bullying cibernético, e na perseguição digital. Essas práticas, elas comprometem o bem-estar, a segurança e, muitas vezes, o próprio direito à educação. A resposta da Unesco nestas situações é clara. Nós precisamos de uma abordagem multissetorial baseada em direitos humanos. Isso significa unir esforços com governos, escolas, famílias e as plataformas digitais em torno de uma mesma agenda. A Unesco apoia políticas públicas que tenham perspectiva de gênero e a formação de professores e gestores escolares também com ênfase em gênero, olhando para a regulação responsável das plataformas e ajudando a promover campanhas de conscientização que são voltadas aos estudantes e à comunidade escolar. Também é essencial compreender que a tecnologia dentro das escolas deve ser vista como uma aliada e não um risco. O relatório de monitoramento global da educação de 2023 da Unesco, o chamado relatório GEM, mostra que o uso indiscriminado da tecnologia na educação pode produzir efeitos negativos não só sobre o aprendizado, mas também sobre a saúde mental e a equidade de acesso. E por isso, a Unesco defende que o uso de tecnologias na educação seja orientado por critérios pedagógicos claros e por evidências científicas. E o foco deve estar sempre no bem-estar dos estudantes e no desenvolvimento de competências digitais essenciais, como a alfabetização midiática e informacional. No Brasil, um exemplo importante é o programa Escola que Protege, do Ministério da Educação, onde a Unesco é parceira e que fortalece as redes de ensino na prevenção da violência, inclusive a violência online e a disseminação do ódio nas redes. Essa iniciativa está alinhada com as diretrizes da Unesco e reflete o compromisso do Brasil
com escolas mais seguras e inclusivas. A ética também é um pilar essencial nesse debate, e a recomendação da Unesco sobre a ética da inteligência artificial, aprovada em 2021 e ratificada pelo Brasil, reforça a importância de se proteger a dignidade humana, os direitos fundamentais e a igualdade de gênero na governança das novas tecnologias. Todos esses princípios estão sintonizados com os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU, especialmente o ODS 4, sobre educação de qualidade, equitativa e inclusiva, do qual a Unesco é agência líder, e o ODS 5, sobre igualdade de gênero. Eles nos lembram que a educação do século XXI deve ser inclusiva, segura, transformadora, não deixando ninguém para trás. Por fim, eu queria lembrar da frase inscrita na ata constitutiva da Unesco em 1945 e que continua nos inspirando. Se as guerras nascem na mente das pessoas, é na mente das pessoas, dos homens e das mulheres que devem ser construídas as defesas da paz. É nas escolas, nas comunidades, nas nossas ações cotidianas que podemos e devemos construir a cultura de paz. Uma paz que deve se estender também ao mundo digital. Enfim, um chamado à ação. Né? Comece hoje incluindo a igualdade de gênero no seu dia, a questão racial, tudo que você aprendeu com esse vídeo, o que mais lhe chamou a atenção, converse com alguém sobre isso para espalhar essa informação, coloque nas redes, organize uma roda no seu equipamento ou serviço sobre o caso Aline Pimentel e fique atenta e atentos, né, para ver o que pode evitar que novos casos como esse aconteçam, o que é necessário para melhorar, como o seu serviço tem atuado nesse sentido, se é do campo jurídico, como tem sido resolvidas essas questões, enfim, o que é necessário efetivamente para melhorar, além do diálogo com usuários, com profissionais, com terceirizados, gestoras de organizações e sociedade civil dos direitos das mulheres, para que a gente possa, então, minimizar esse problema social tão grave em relação aos direitos sexuais e direitos reprodutivos das mulheres e das meninas brasileiras.